livro de Juízes, no livro dos Juízes, no seu capítulo 5 e no versículo 7. Vamos ler. Glória Juízes, capítulo 5 e o seu versículo 7. Deus tem uma palavra para nós nesse Eu creio, Jesus. Eu estou muito feliz com a alegria desse grupo maravilhoso. Amém, Jesus. Muito feliz Glória a porque tem Deus. pessoas que para se alegrar, Glória a Deus. precisa de uma grande plateia. É verdade, Igreja Jesus. Misericórdia de nós. Aleluia. E Jesus disse que aonde estiver 2 ou 3, ali Ele estará presente. Verdade, o Senhor está presente, Jesus. sem sombra de dúvida nessa noite. Eu creio assim, Jesus. Vamos ler Glória a a Deus. palavra do Senhor que diz assim: cessaram as aldeias em Israel. Cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Eita. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. E eu vou pedir para você, comigo no 3, dizer assim: até que eu, e você vai dizer o seu nome, me levantei. Eita, Jesus. Amém? No 3. 1, 2, 3. Até que eu, de Mona, me levantei. Mas sai, ficou bonito. Vamos de novo. 1, 2, 3. Até que eu, de Mona, me levantei. Glória a Deus. Porque Débora já passou. O tempo de Débora já passou. Verdade. Agora o tempo é meu e seu. Aleluia. Deus vai mais ressuscitar a Débora do Antigo Testamento. Deus agora vai ressuscitar a de Mona de Lagoa da Base. Amém, Deus agora Jesus, vai eu levantar a Ana de Lagoa da Base. Eu creio. Deus agora vai levantar as mulheres dessa igreja. Amém, Jesus, eu E para creio. falar de Débora, a gente precisa entender um pouco o contexto. A Bíblia diz que toda vez que o povo de Deus pecava, toda vez que o povo de Deus errava, Deus apertava para trazer de volta para Ele. Toda vez que o povo esquecia da lei de Deus, Deus levantava uma nação contra ele. E nesse período entre a conquista de Canaã e o período da monarquia, aleluia, a Bíblia diz que o Israel estava sem liderança. É o tempo dos juízes. Israel estava sem liderança. Não havia mais um sacerdócio, não havia ainda a monarquia, o período dos reis. E Israel estava sem líder. Aleluia. E a Bíblia é categórica em dizer, em cada passagem do livro dos juízes, que Israel, naqueles dias, cada um fazia o que queria. Cada um andava como queria e fazia aquilo que desejava. E a Bíblia diz que Israel, naqueles dias, estava vivendo um momento deploráveis. Era um momento de total abandono da fé, apostasia, era um período de idolatria, era um período de promiscuidade, era um período de adultério. Quando nós vamos examinar o livro dos Juízes, a partir do capítulo 16, nós podemos perceber o cenário que havia naquele período dos juízes. As pessoas, aleluia, não tinha mais a quem recorrer. O período do sacerdote, o sacerdócio já não era mais o mesmo. Eles se vendiam facilmente. O sacerdote que carregava ali consigo as leis, que era encarregado de passar ou repassar, aleluia, o ensinamento da palavra. Eles também estavam corrompidos. Eles também estavam se corrompendo e não havia mais, aleluia, a crença em Israel do jeito que havia de existir. E a Bíblia diz que em um certo tempo Deus começa a levantar os juízes. Levanta, aleluia, alguns juízes. Alguns agiam no mesmo período em alguns lugares diferentes de Israel. Mas um juiz que nos chama muito a atenção é a juíza Débora. Aleluia.
aleluia. Débora foi a única juíza, foi a mulher que teve o maior cargo, aleluia, na Bíblia. Se nós formos parar direitinho para analisar, a Bíblia começa dizendo que Débora, ela era mulher profetisa. Ela era profeta. Foi a primeira função de Débora. Ela era profeta. Débora também ela tinha a função de juíza. Ela ouvia as pessoas atentamente, ela julgava as pessoas procuravam ela. A Bíblia diz que Débora ela começa a atender embaixo de uma palmeira. E alguns estudiosos dizem que essa palmeira ficava próximo à casa de Débora. Porque quando nós olhamos para Débora, nós podemos ser propícios a pensar que Débora era uma mulher que não tinha muita coisa para fazer, que Débora era uma mulher sem muitos afazeres especiais. Quem sabe de repente nós somos propícios a pensar que Débora vivia uma vida livre, mas Deus nunca escolhe quem é livre. Deus sempre escolhe quem tem responsabilidade. É verdade, Deus. Se você está esperando você ficar livre para Deus te escolher, eu vim para mudar o seu conceito e dizer para você: a hora de trabalhar é agora, querido. A hora de trabalhar é esse momento. É o momento que você estuda, é o momento que você cuida da família, é o momento que você cuida do esposo. Não, Deus não procura desocupado, porque quem é desocupado não tem muita responsabilidade. Ele procura desocupados, porque os ocupados já sabem o que é ter compromisso, o que é ter responsabilidade. Ele chega cansado, mas ele sabe que tem que abrir a igreja. Ela chega cansada, mas ela sabe que ela tem que vir para o culto terça-feira. Ela dá aula na escola o dia todo, mas ela sabe que o menino tem que estar dando aula na EBD. É responsabilidade. Verdade, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. E ela começa a atender embaixo da palmeira, perto da sua casa. E ela era casada, mulher de um homem chamado Lapidote. A Bíblia não traz muita informação sobre eles dois, mas ela era uma mulher casada, tudo indica que tinha filhos. Porque há uma dúvida na frase que diz que ela, e eu me levantei como mãe em Israel, se ela realmente se refere a Israel como nação, ou se ela está falando dela que se levantou e que ela era mãe em Israel. Então, provavelmente, como as mulheres daquela época geravam filho, provavelmente também Débora era mãe. E ela conciliava as tarefas, julgava, Glória a Deus. ela governava a nação dela. Verdade, Jesus. Ela tinha um papel, pastor, de executivo. Aleluia. Ela tinha um papel do judiciário, do legislativo. Ela tinha toda essa responsabilidade. Verdade. E o que eu fiquei admirada quando eu li a passagem de Débora era o amor e a preocupação que ela tinha para com a nação dela. Ela tinha uma preocupação com a nação. E eu dizia: Deus, às vezes nós não temos preocupação nem com nossos vizinhos. É verdade, Jesus. Eu não sei se você já parou para observar o que eu disse aqui, do contexto que estava acontecendo em Israel, a catástrofe que estava acontecendo. Nos nossos dias não é diferente. Aleluia. Os jovens estão morrendo, as moças estão ficando com depressão na pré-adolescência, as crianças estão ficando doentes mais cedo, as síndromes que têm, aleluia, vindo junto com as mães que dão à luz são muito grandes. Há uma catástrofe acontecendo nos nossos dias. São mães com 2, 3 filhos autistas, quando não assim, aquela que tinha um projeto de ter 2, 3 filhos já não quer mais, já não
oficina, em cada esquina. São lugares que você não pode mais entrar. Os jovens estão andando como mortos que estão, aleluia, vivos. Aleluia, hoje eu passei na escola bíblica dominical e lá no canto de uma barraca tinha um jovem, o estado era deplorável. Não dá para você olhar e não sentir pena. É o que está acontecendo nos nossos dias. Hoje eu passei, esses dias eu passei num jornal que eu acompanho e dizia: um pastor assassinou. E eu disse: meu Deus, não era pastor. Ele não era pastor. Ele tinha nome de pastor, mas ele não era pastor. Aleluia! E por que eu estou dizendo isso? Porque nos nossos dias Deus quer levantar Déboras. Aleluia! Deus quer levantar mulheres corajosas. Mulheres que não tenham medo de trabalhar para o Senhor verdadeiramente. Deus não quer uma igreja que não se desenvolva. É, meu Deus. Deus não quer uma igreja que não frutifique. Deus não quer uma igreja que não dê resultado. Deus, Ele nos chamou com um propósito. Deus, Ele nos transformou para que nós possamos executar a sua obra. Aleluia! E em meio a esse contexto, Deus levanta essa mulher que tem um nome, o Aleluia! significado do seu nome é abelha. Abelha é um animal muito sensível. Abelha é um animal que ele só aparece na estação própria. Abelha é um animal que traz aquilo que todo mundo gosta, o mel. E Débora tem o seu nome com esse significado. E ela foi uma mulher que serviu a nação. É, Jesus. E agora a Bíblia diz que Jabi, rei de Canaã, ele está oprimindo Israel há muitos anos. Oprimido. E a Bíblia diz que Deus fala com Débora. E diz: Débora, chama Baraque. Porque Baraque, ele era o chefe do exército. Eu vou pregar bem devagar para não consigo. Amém, Jesus. Porque a garganta está ruim mesmo. Glória ao teu Diz que Baraque, ele era chefe do exército de Israel. E Débora chamou ele e disse: olha, Deus mandou te dizer que você vai para a guerra. Escolhe lá da tribo de Naphtali e Zebulon. Escolhe lá 10.000 homens para ir para a guerra. Aleluia! E a Bíblia diz que Baraque ouve isso, ele se assusta e diz: mulher, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. E a Bíblia diz que Débora diz para ele: eu vou. Só que, porque Baraque tinha medo? Porque o outro exército era um exército forte. Jabi tinha um exército forte. Naquela época, a história diz que os carros de ferro já existiam. E diz que o exército de Jabi, que tinha Cícera como seu, aleluia, chefe, ele tinha 900 carros de guerra. E para a época, era bem avançado. E Israel, naquele momento, estava numa situação difícil. Tinha um exército fraco que não poderia proteger as suas fronteiras. Aleluia, naquele momento, o exército de Israel não estava preparado para uma guerra, mas Deus que prepara o homem, mas Deus que dá a vitória ao homem. Aleluia. Chama Débora e diz: pode ir, porque eu vou garantir a vitória. Pode ir. E Aleluia. Débora diz a Baraque: eu vou contigo. Agora Baraque tem um problema. Eu vou vencer a guerra. Nós vamos vencer a guerra. Mas a honra não será tua. A honra será de uma mulher. Aleluia. E quando a gente lê essa passagem, antes de chegar nos outros capítulos, a gente pode pensar que Débora está falando dela.
vezes, ou na maioria das vezes, o mérito não é nosso. Aleluia. O mérito é de alguém que às vezes nem aparece. O mérito é de alguém que nem está lá em casa. Aleluia. Às vezes você chega na igreja, a igreja está bonita, está florida, está arrumada, mas o mérito não é de quem está aqui na frente. Quem arrumou nem pôde vir para o culto. Quem arrumou nem está aqui. Aleluia. Verdade, Jesus. E a Bíblia diz que Débora vai com Baraque para a guerra. E quando chega na guerra, a Bíblia diz que Deus, Ele dá a vitória. Começa a guerrear. Começa a guerra. E Débora orienta Baraque. E Débora, além de profetisa, além de juíza, ela também era, aleluia, militar. Eita, Jesus. Era uma mulher que tinha multifunção. Glória a Deus. É por isso, pastor, que às vezes Deus escolhe as mulheres. Às vezes eu estou lá no fogão café. E eu levo a garrafa para a pia para coar o café. E enquanto eu estou coando café, eu estou fritando ovo no fogão. E enquanto eu estou fritando ovo, eu estou enchendo a garrafa de água que vou colocar na geladeira. E enquanto eu estou, aleluia, colocando a água, aleluia, terminando de coar o café e fritando o ovo, eu estou respondendo ao marido que está me fazendo uma pergunta. É assim mesmo. Você entendeu por que Deus escolheu você? Aleluia. É porque você tem capacidade. Não é que Deus despreza os homens, não. É porque cada um tem a sua função. Deus. Cada um tem as suas habilidades. É verdade. Cada um tem, aleluia, a sua disposição. O homem, ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue. Se ele vai fazer uma coisa, ele só está fazendo aquela coisa. E tem mais. Não aperte a mente dele, não. Desse E ele jeito. não abre. Desse jeito, Jesus. Não peça a ele muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade. Às vezes eu me arrumando para minha escola estagiar e eu tô falando pro meu esposo, filho, eu deixei, aleluia, um cuscuz no fogão. Olha, em cima da mesa tem isso. Olha, aí quando eu chego no filho, você não comeu o cuscuz? Ele diz, eu nem sabia que tinha cuscuz. É assim mesmo, Deus. É por isso, mulher, que Deus te escolheu. Deus tinha um propósito na vida da mulher, desde a fundação dos tempos. Desde a fundação do templo, Deus tinha um propósito da mulher. Ele olhou para a cama e disse, opa, não é bom que ele esteja só. Não vai dar certo esse negócio, não. Peraí, eu vou fazer uma ajudadora para ele. Vou fazer uma disjuntora para ele. Aí fez Eva. Aleluia. Ai, do homem se não fosse a mulher. É verdade. Aleluia. Verdade. E Glória a Deus. Deus escolheu Débora e ela tinha essas multifunções: profeta, juíza, governante, militar, aleluia, e conselheira. Porque é uma diferença entre ser juíza e É conselheira. verdade, Jesus. E ela tinha essas funções e ela conseguia exercer com excelência. A Bíblia diz que depois da guerra, a gente vai ver no capítulo 5, Débora faz um cântico para louvar a Deus. E Débora consegue, através, aleluia, dessa situação, aleluia, traçar uma estratégia militar de Baraque. Eu vou atrair Japi até o vale, aleluia. E lá você vai pegar ele no vale. Eu vou atrair, por que no vale, pastor? Porque tinha um rio lá no vale. Aleluia. E no vale os carros não poderiam, aleluia, exercer aquilo que Japi esperava. Jesus, aleluia, Deus botou uma chuva. Caiu uma chuva tão grande que os carros de Japi
Aparentemente, Débora não tinha condições nenhuma de ser o que ela é. Verdade, Deus. Porque era um tempo em que as mulheres não poderiam ser líderes. As mulheres não poderiam liderar. As mulheres não tinham nenhuma importância, nenhum valor diante dos homens, porque diante de Deus sempre tiveram. Mas os homens nunca valorizavam. Eita, Jesus. Débora era uma mulher que era improvável exercer aquela função. Verdade. Mas qual foi? O que fez a diferença na vida de Débora foi um coração disposto. Eita, Jesus. Aleluia. Débora tinha um coração disposto. É, Jesus, é desse jeito. Olhou para a nação dela e disse: eu não vou deixar a minha nação, o meu povo. Nós vamos ver na Bíblia muitas mulheres que foram líderes. Muitas mulheres que foram profetas, como Miriam, Verdade. como Uda e outras mais, mulheres sábias como Abigail e muitas outras como Esther, que foi rainha. Mas uma mulher como Débora, que nos deixa muito exemplo, era uma mulher que estava à frente do seu tempo. Era uma mulher que não tinha as armas que nós temos hoje. Era uma mulher que não tinha a tecnologia do nosso tempo. Mas ela tinha um coração disposto. É, Jesus. Ela deixou Deus usar ela. Aleluia. E ela não se negou. Ela deixou Deus, aleluia, fazer dela essa mulher que traz aqui para nós, aqui no livro de Juízes. E a Bíblia diz que na guerra, aleluia, Cícera, que era rei de Jabim, ele foge quando vê que a guerra estava perdida. E ele corre para o arraial do Quedeu. E quando chega lá, a mulher de Éber, com o nome Jael, Eita, Jesus, é verdade. a Bíblia diz que esta mulher, ela acolhe o rei de Jabim. Ele chega procurando algum lugar para se esconder. E ele entra na casa dessa mulher chamada Jael. Jael, o esposo dela, tinha um tratado com Jabim. E o tratado, eles viviam em paz nesse tratado. Mas a história diz que Éber e Jael tinham parentesco com Israel. Éber e Jael tinham parentesco com o sogro de Moisés. E a Bíblia diz que ela deveria ter um coração dividido. Ela tinha um coração fiel, ela tinha um conflito de fidelidade. É um conflito que todo crente deveria carregar dentro de si. Amém, Jesus. Um conflito de fidelidade. Amém, Jesus. Porque estamos vivendo um tempo de muitas infidelidades. É verdade, meu Deus. Misericórdia. Aonde as pessoas dizem que é fiel Verdade. a Deus, mas às vezes não são fiéis ao seu próximo. Verdade. Misericórdia. Às vezes não são fiéis aos seus pastores. É desse jeito, Jesus. Às vezes não são fiéis às suas congregações. Verdade. Eu trouxe aqui o caso de um pré-adolescente que disse que hoje ele ia para a igreja dele. Fidelidade. É. Porque quantos têm o costume de deixar a sua casa e ir para a casa do outro? É verdade, meu Deus. Quantos têm o costume? Deixa de beber água na sua fonte para beber água na fonte do Misericórdia, Jesus. Quando eu li Aleluia, Jesus. esse tema, Aleluia. e eu fui ver ali a mensagem que a profetisa Uda deu para Josias, que foi um dos melhores reis que Israel teve. E quando eu lia, eu disse: meu Deus, ela poderia começar a mensagem do mais fácil para o mais difícil e dizer a Josias: ó Josias, Deus disse que você vai ter paz nos seus dias. Ela
Meu Deus. Às vezes não queremos pregar a verdade, aleluia, por medo de julgamento, de que alguém nos julgue, de que alguém, aleluia, diga, aleluia, coloque em xeque o que você trouxe, mas quando Deus manda, Ele garante, aleluia, o profeta tem que entregar. Aleluia. Eu creio assim, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Louvado seja Deus. E certamente Débora, ela influenciou a muitos que estavam ao seu redor. Porque esse é o papel do crente, é influenciar. Hoje tem uma profissão dos dias modernos que é influência. Onde as pessoas estão nas redes tentando nos influenciar em todos os sentidos. Na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se alimentar, na nossa maneira de nos conduzir. Os influencers estão aí fazendo sucesso, mas quem é influenciador é os crentes. É os crentes que devem influenciar e fazer a diferença nessa geração corrupta. Eita, Deus grande, aleluia. Verdade, Jesus. É os crentes que têm que influenciar. Não é eles que têm que nos influenciar. Não é eles que têm que ditar as regras de como nós nos devemos nos conduzir. Não é eles, porque a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. O que é que você quer se alimentar melhor? Está na Bíblia. O que é que você quer é se vestir melhor? Está na Bíblia. O que é que você quer é prosperidade financeira? Está na Bíblia. O que é que você quer é um casamento próspero? Está na Bíblia. O que é que você quer é uma casa próspera? Está na Bíblia. O que é que você quer? Está na Bíblia. Está no coração de Deus. Somos nós que devemos influenciar. Irmão, e para influenciar, o que é que nós precisamos? Usar as ferramentas que Deus já nos deu. Aleluia. O que é que nós precisamos para nos, aleluia, para influenciar, sermos avivados? Aleluia. Às vezes, nós nos perguntamos, como Gideão fez lá no passado. Quando o anjo foi falar com Gideão, ele disse: ah, Senhor, aonde estão aquelas maravilhas que o Senhor fazia? Aquelas maravilhas que o Senhor fez quando nos tirou e nos trouxe do Egito. Aonde está, Senhor, aquelas maravilhas? Só que Gideão se esquecia. Acho que o povo não estava mais lembrando como antes. Eita, Jesus. O povo não estava mais se importando como antes. Mas quando Deus encontra um coração disposto, Deus diz: vai pela tua força que o Senhor é contigo. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão valorosa, o Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Que as maravilhas vão voltar a acontecer. Glória a Deus. Os milagres vão voltar a acontecer. Quando você se levantar, quando você se levantar, quando você se levantar por serva, quando você se levantar por adoradora, quando você se levantar, aleluia, se levantar, o Senhor vai te usar. Eita, glória, eu creio, Jesus, te recebo. Aleluia. Aleluia. O Senhor ainda quer fazer todas as maravilhas que fez Eu creio, Jesus. em nossos dias. Eu creio, Jesus. Abacuque disse ao Senhor: aviva, ó Senhor, a tua obra, notifica a tua obra, faze-a conhecida. O Senhor quer fazer a obra dele conhecida através de você, Débora. O Senhor quer fazer conhecida a obra dele